Vamos agora resolver a questão de número 7 do nosso treinamento de questões discursivas vestibular Baiana de Medicina, tópico termologia. Uma questão que caiu na prova do vestibular 2014.2 e que gerou muita polêmica. Vamos nessa. A figura representa um recuperador de calor para um chuveiro elétrico. O seu funcionamento consiste, em vez da água da caixa ou da rede de distribuição ir direto para o chuveiro, ela segue por uma mangueira e chega a uma plataforma de plástico reforçado instalada no chão do banheiro. Dentro da plataforma, existe um trocador de calor feito de alumínio na forma de um encanamento em espiral, que recupera o calor da água quente do banho e aquece em cerca de 20 segundos a água limpa no interior do cano. A água aquecida é levada por pressão natural ou por um pressurizador para o chuveiro e pode alcançar até 38 graus Celsius, que é a temperatura de um banho quente no inverno. Sabendo que a temperatura da água da caixa é de 20 graus Celsius e a da água pré-aquecida no recuperador é igual a 27 graus Celsius, que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico e o calor específico é igual a 4 joules por grama grau Celsius, e que a vazão da água que sai do chuveiro é de 3 litros por minuto, determine a redução da potência elétrica obtida pelo uso do recuperador. Vamos então para a figura para entendermos como funciona esse chuveiro. Então observe, a água vem de fora a 20 graus, passa pelo recuperador, sobe a 27 e sai do chuveiro a 38. O que a questão está querendo? Ela quer que você calcule a redução da potência elétrica obtida pelo uso do recuperador. Então o que a gente vai ter que fazer? Você tem que calcular duas potências. Uma potência onde nós vamos considerar a água de fora a 20 graus indo diretamente para o chuveiro e saindo a 38 graus Celsius, e uma outra potência que é com o uso do recuperador, onde a água sobe a 27 e sai a 38. Calculando essas duas potências, nós vamos fazer a diferença entre elas para calcular essa redução. O que é uma redução? É uma diferença. E como é que a gente faz para calcular a potência, Fino? Vamos lá. Lembrando que a potência calorífica é a quantidade de calor trocada num certo intervalo de tempo ΔT. Como nós vamos precisar calcular duas potências, então vamos chamar essa primeira potência aqui de potência PS, ou seja, sem o uso do recuperador de calor, e vamos chamar a potência PR, que é a potência com o uso do recuperador. Bom, dando sequência aqui nessas expressões, essas quantidades de calores que a gente está vendo aí são quantidades de calores que provocam mudança de temperatura na água e, portanto, são calores sensíveis. Lembrando que o calor sensível, a gente usa a expressão Q macete, ou seja, a quantidade de calor sensível é dada pelo produto da massa, pelo calor específico e pela variação de temperatura. Então, fazendo isso na equação de cima e na equação de baixo, só que agora com o uso do recuperador, perceba que a gente também vai ter calor sensível dividido pelo tempo. Beleza, só que tem um detalhezinho muito importante. A questão não dá a massa de água que escoa pelo chuveiro num tempo de 20 segundos. Mas a gente tem como achar, porque a questão nos oferece a vazão. Segundo ela, é de 3 litros por minuto. E o que significa isso? Significa que a gente vai poder fazer uma regrinha de 3. Observe, 3 litros por minuto significa dizer que a cada 1 minuto escoam pelo chuveiro 3 litros de água. E, portanto, em 20 segundos, que é o tempo dado pela questão, nós vamos ter um volume escoado x. Para fazer essa multiplicação cruzada, a gente precisa colocar as unidades no mesmo formato. Então, segundo embaixo de segundo, litro embaixo de litro. Então, o que está aqui em minuto, eu vou tirar e vou colocar em segundos. Lembrando que 1 minuto tem 60 segundos. Prontinho, agora eu posso fazer a multiplicação cruzada e daí eu vou encontrar o volume que escoa em 20 segundos pelo chuveiro. X vai ser igual a 3 vezes 20 dividido por 60. Nós vamos então encontrar um volume de 1 litro. Mas o detalhe é que a gente não vai precisar do volume, a gente vai precisar da massa. E aí, como é que a gente faz para transformar esse volume em massa? Bom, nós vamos fazer isso a partir do conceito de densidade que ele dá. Diz que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Lá no curso de Física Básica eu explico que 1 grama por centímetro cúbico é o mesmo que 1 quilograma por litro. Ou seja, se você tem no chuveiro escoando 1 litro de água, você vai ter 1 quilo de água escoando. Pronto, então nós descobrimos qual o valor da massa. Esse volume de 1 litro equivale a uma massa de 1 quilograma.
A partir daí, a gente vai substituir e vai encontrar a potência. Então, agora que a gente já sabe que a massa escoada em 20 segundos é de 1 kg, vamos voltar para as fórmulas. Então, a potência sem o uso do recuperador vai ser igual à massa de água, que é 1 kg, mas observe que você não vai poder utilizar a massa de água em quilograma, porque ele deu o calor específico em joule por grama grau Celsius, então a sua massa tem que estar expressa em gramas, e aí a gente sabe que 1 kg tem 1000 gramas, então vamos colocar aqui 1000, vezes o calor específico, 4 joules por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura sem o uso do recuperador. Então, sem o uso do recuperador, a água vem direto a 20 graus Celsius e sai a 38. De 20 para 38, a gente tem uma variação de 18 graus Celsius. Tudo isso dividido pelo tempo, que é 20 segundos. Bom, se nós fizermos aqui essa continha, nós vamos achar 3.600 watts. Então, essa é a potência sem o uso do recuperador. Com o uso do recuperador, não vai mudar muita coisa. A massa de água escoada continua sendo a mesma, 1000. O calor específico da água continua sendo 4 joules por grama grau Celsius, só que agora a variação de temperatura já não vai ser mais 18, porque agora a água já vai subir pré-aquecida. Então ela vai passar de 27 para 38 e vai variar apenas 11 graus. Prontinho. Tudo isso dividido por 20, nós vamos encontrar uma potência de 2.200 watts. Portanto, a redução da potência será 3.600 menos 2.200 watts, o que dá 1.400 watts. Essa é a resposta da questão de número 7, questão que caiu na prova da Baiana de Medicina 2014.2.